Fala aí, galera, tamo aí de volta. Então, dando continuidade aqui à minha pretensão de fazer uma série de vídeos para explicar para vocês como o mundo funciona, semana passada eu gravei o primeiro vídeo falando sobre os grupos. A sociedade se divide, desde sempre, em 4 grupos principais: os reis, os sacerdotes, os soldados ou guerreiros e o povo. Então hoje eu vou explicar o primeiro, na verdade era o grupo do povo era o mindinho, né, que é o mais fraco, então é o contrário. Então aqui os reis, sacerdotes, soldados ou guerreiros e o povo. Então hoje eu vou explicar os reis. Hoje eu vou começar a explicar o grupo dos reis. Então o que é o grupo dos reis? Quem são os reis? Os reis são aquelas pessoas que se destacam na liderança dos grupos. Isso não significa que o rei tem alguma qualidade específica ou especial para ser um líder. Muita gente fala líder nato. Pode ser, mas às vezes o cara se torna rei não por ele ser um líder nato, mas por ele ser mais atirado, ser mais atrevido, ser mais abusado ou ser mais covarde e usar a força bruta para impor a sua vontade sobre os demais. É muito importante que vocês entendam o seguinte: eu estou falando de mudanças que ocorreram na humanidade através de milênios, milhares de anos. Não foi assim uma semana, um mês, 100 anos, não. Levou milhares de anos para que essas relações sociais se assentassem. Então como é que começou? Como eu disse no outro vídeo, começou com pequenos grupamentos que foram crescendo até que viraram o que a gente conhece hoje em dia como os países. Cada um tem a sua forma de organização, mas basicamente é isso, tá? Começou com pequenas tribos e hoje em dia nós temos um mundo globalizado, mas as relações sociais, na minha opinião, continuam as mesmas. É claro que houve mudanças, mas a estrutura do poder dentro da sociedade continua igual. Então os reis, os líderes, continuam sendo a mesma coisa. Nem sempre eles são os mais inteligentes, os mais sábios, ou os mais altruístas, ou os melhores líderes. Às vezes, eventualmente, eles são só os mais atrevidos, mais abusados, mais dispostos a tomar o poder. É isso. Vou citar como exemplo, vou falar aqui do Brasil, né, como exemplo, mas serve para o mundo inteiro. No nosso país nós temos um sistema representativo, a democracia. Você escolhe uma pessoa para representar você. Então no Brasil, quem são os reis? São os políticos. Sempre lembrando, eu estou tentando fazer um vídeo bem curto, no máximo 5 minutos. Então sempre lembrando que a gente pode esmiuçar essas explicações se vocês quiserem. É só postar nos comentários aqui que a gente fala mais sobre o assunto. Eu estou tentando ser bem sucinto. Então, o exemplo dos líderes ou dos reis seriam os políticos nos dias de hoje. Então, por exemplo, eu vou citar aqui três reis que o Brasil teve, que eu acho que são importantes na história do Brasil: Getúlio Vargas, Lula, Bolsonaro. Por que eu estou citando esses 3 caras? Porque no caso dos os 3 tiveram uma característica muito comum, uma característica comum aos 3, que era o apoio popular, o apelo popular. Esses 3 líderes, esses 3 reis que o Brasil teve, eram aclamados pelo povo, eram tidos pelo povo como homens acima de qualquer suspeita. Então, Getúlio Vargas foi considerado, era até chamado de o pai dos pobres, foi considerado como um grande estadista. Eu acho também que ele era um grande estadista. O povo adorava Getúlio Vargas, só que, de novo, eu vou ser bem sucinto, tá? Getúlio Vargas também tinha seus defeitos. Então, numa época em que o Brasil era agrário, Getúlio Vargas criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, mas só para as cidades. Ou seja, numa época em que o Brasil, a grande maioria dos trabalhadores era rural, Getúlio Vargas fez uma lei trabalhista para as cidades. Ou seja, ele não quis enfrentar o poder que vinha do campo, das pessoas que tinham terras. De novo, não vou entrar em detalhes, senão fica muito longo o vídeo. Então Getúlio Vargas tinha esse defeito. Depois tivemos o Lula. O Lula é aclamado pelo povo até hoje como um herói popular. Por quê? Porque ele é o cara do povo que chegou ao poder. O Lula era aquele cara que era um trabalhador, um peão, um trabalhador braçal quase, um trabalhador da indústria. Ele era um metalúrgico. E chegou à presidência da República. Então o Lula é visto, é tido como herói por muitas pessoas. Na minha opinião, é uma opinião muito particular, você não precisa concordar comigo, eu respeito todas as opiniões. Então, por favor,
respeite a minha também. O Lula para mim é um aproveitador. O Lula para mim é um mentiroso, é um hipócrita, é um mau caráter, é um cara que se aproveita, é um aproveitador de situações. É um cara que ele é o típico rei. O que é o típico rei? É o cara que se aproveita de um momento para tomar o poder. Nem sempre ele sabe o que fazer com o poder. Ele nem tem condições, nem tem capacidade para ser um bom rei. Mas não importa, porque só o que ele quer é o poder, é estar no poder. Então, para mim, esse é o maior defeito do Lula. Ele não tinha condições de ser rei, mas ele queria ser rei. E depois que ele conseguiu ser rei, ele não queria mais largar o trono. Ele não queria mais passar o trono para ninguém, mesmo que fosse uma pessoa muito melhor do que ele. E aí nós temos o Bolsonaro, que ainda está aí, o nosso rei atual é o Bolsonaro. Tem muitas críticas para fazer ao Bolsonaro, mas não vou fazer isso porque o vídeo não é para falar mal do Bolsonaro. Assim como Getúlio Vargas, Lula, o Bolsonaro também tem o mesmo problema, na minha opinião. Ele também se aproveita da inocência, da boa vontade, da boa fé do povo para tomar o poder. Ele também não tem competência para ser um bom rei, mas ele quer ser o rei. Mesmo que ele não tenha habilidade e capacidade para isso, ele quer ser o rei. Então, exemplifiquei aqui o que são os reis, como é que funciona, né, essa história de ser rei, quem é o rei, como é que... Sim, agora vamos entrar na parte que realmente interessa, é como é que o cara vira rei. Quem foi que disse... Vamos esquecer agora os exemplos que eu dei da política da história atual. Vamos voltar lá no tempo das cavernas. Quem foi que disse para aquele cara que ele podia ser rei? Vocês alguma vez já se perguntaram? Quem foi que disse para o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, por exemplo, quem foi que disse para o rei Henrique VIII que ele era o rei da Inglaterra? Aí é claro que quem tem algum conhecimento de história vai falar, é um direito de sucessão. O cara era o primeiro da linha de sucessão, ficou no lugar do outro rei, que eu não lembro quem é o antecessor de Henrique VIII. Eu falei Henrique VIII por acaso, tá? Pode ser qualquer rei. Mas é assim que funciona. É uma linha sucessória. O cara é o rei, o filho dele é rei, vai ser rei quando ele morrer. O filho do filho dele vai ser rei quando o filho dele morrer e assim por diante. Mas a questão é, e o primeiro rei? De onde que veio o primeiro rei? Lá atrás, quando o povo, quando as pessoas ainda eram pequenos grupamentos, quem é que dizia quem era o rei? Quem é que dizia quem era o líder? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Vocês já se perguntaram de onde é que vem esse poder? Então, é aí que a gente entra no detalhe muito importante, fundamental para que vocês entendam aonde que eu quero chegar com essa série de vídeos. O poder, na verdade, vem do povo. Sabe aquele quarto grupo, dedinho, mindinho? O mais fraquinho, o menorzinho de todos, ele é o verdadeiro poder. Só que o dedinho e mindinho não sabe disso. Ele não tem consciência de que ele é o poder. Não é o rei. Não são os reis, os líderes que são o poder. Não. É o povo. Só que o povo não tem essa consciência. Então quem é que diz que o rei é o rei? Simples. Ele mesmo. Lembrando, de novo, não estou mais falando da história moderna, estou falando lá do começo da organização social do ser humano. Então quem é que era o rei? Era o cara que ia lá e dizia, olha, eu sou o rei, e acabou. E quem se meter comigo, eu meto a porrada, acabo, mato e não sei o que lá, e eu sou o rei, e é por isso que eu sou o rei. Então era assim que funcionava. Desculpa. É claro que eu não sou antropólogo, nem... como é que fala? É uma pessoa que estuda sociedades antigas, eu não sei se tem outro nome para isso, mas eu acho que é antropólogo mesmo. Então eu não sou antropólogo, tudo que eu estou falando da minha cabeça são coisas que eu aprendi durante a vida inteira, lendo em livros, assistindo vídeos, vendo filmes. Então pode ser que eu esteja falando muita bobagem. Se houver algum antropólogo que sabe explicar isso melhor do que eu, por favor, poste nos comentários, a gente vai adorar. Então, resumindo o vídeo de hoje, um rei se torna rei por vontade própria, na maioria das vezes pela força. O rei nem sempre é rei porque ele é o melhor líder, nem é o mais inteligente, nem é o mais sábio, nem é o mais capaz. Na maioria das vezes, se não na maioria das vezes, muitas vezes, se torna rei por arbitrariedade, por livre-arbítrio, porque ele quer ser rei. E aí a gente vai já dar entrada para o próximo vídeo, que não vai ser hoje, vai ser só segunda-feira da semana que vem. Como é que o rei consegue se manter no poder se ele chegou lá pela força? Quem é que garante esse rei? Quem é que dá condições para que esse rei continue no poder? Bem, quem dá essa condição, quem faz o backup do rei, quem protege o rei, é o próximo grupo de que eu vou falar. Aliás, o próximo grupo não. É um outro grupo que eu não vou falar no próximo vídeo ainda, que é o grupo dos soldados.
O grupo de soldados, que eu vou falar sobre ele no terceiro vídeo, é o grupo que garante tanto o poder do rei quanto o poder dos sacerdotes. Os soldados servem tanto aos reis quanto aos sacerdotes. Eu vou explicar isso com mais calma. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os sacerdotes, que também ajudam a manter o poder do rei. O rei é o primeiro grupo, né? O indicador. Por quê? Porque se vocês forem olhar, na maioria das sociedades, civilizações antigas, o rei é tido como um ser quase um semideus, quase mitológico. Ele é visto em muitas sociedades como um semideus mesmo. Por exemplo, na sociedade egípcia, os faraós eram tidos como, eu não sei se é filhos dos deuses, mas eles eram semideuses, eram como se fossem deuses na terra. Isso acontece também na Europa, na sociedade, na Idade Média também, que o rei, muitos estados, muitos países colocavam o rei como se fosse uma coisa assim, um direito dado por Deus. Ele tem o direito dado por Deus de ser rei. Então, os sacerdotes, que são a representação dos deuses na terra, ajudam a garantir também o poder dos reis. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Eu estou tentando ser muito sucinto nos meus vídeos, porque a última vez eu fiz um vídeo que durou 15 minutos, mais ou menos 15 minutos, e as pessoas assistiram 2 minutos desse vídeo. Então eu estou tentando ser bem sucinto. Não sei se vou conseguir, nem sei quanto tempo se passou enquanto estou gravando aqui. Bom, para encerrar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, dar um like ou um dislike se você achou que eu só falei bobagem. E principalmente, faz um comentário, porque comentários ajudam o vídeo a ser divulgado, a ser conhecido. Então faz um comentário, compartilha com os amigos. Lembrando também que na descrição do vídeo tem aí os dados para você fazer uma doação para o canal. Eu quero muito produzir vídeos com mais qualidade, mas eu estou sem computador no momento. Eu preciso de um computador novo, então me ajuda a comprar um computador novo para produzir vídeos melhores, com mais qualidade e, enfim, com mais informação para vocês. Inclusive, eu aceito doação de um computador. Se tiver um computador velho, pode doar para mim que eu aceito. Vou buscar onde quer que seja. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Fui!